programa Estação Saúde está no ar. Hoje nós estamos conversando sobre artrite reumatoide, mas antes da gente continuar falando sobre este assunto, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Voltando a falar outra vez sobre refluxo gastroesofágico, eu poderia dizer, como eu já falei em programas anteriores, que o refluxo é o retorno do conteúdo alimentar que nós ingerimos para dentro do estômago e ele reflui com conteúdo gástrico, com ácido. E nós sabemos que quando isto reflui, que a válvula, o esfíncter permite que o conteúdo gástrico com ácido, com suco gástrico, retorne para dentro do esôfago, ele pode causar irritação na mucosa esofágica, que é muito mais sensível à mucosa esofágica do que a mucosa do estômago, que já é preparada para o suco gástrico. E com isso irrita, causando uma esofagite. E se causa esofagite, com o tempo pode transformar a mucosa, a célula da mucosa do esôfago, dando ulcerações e até sangramento e transformações mais sérias, como câncer de esôfago. E diante disso, uma das sintomatologias mais frequentes nós observamos no transcurso do refluxo é a azia, o queimor que o paciente sente, retroesternal, que se estende até a boca muitas vezes. Essa azia insuportável, que se intensifica quando o paciente deita, após a alimentação. E também outras sintomatologias nós podemos observar no transcurso do refluxo, como dor retroesternal, simulando até dor do coração. Pode ter tosse noturna, ou tosse seca, irritativa, pode ter rouquidão, pode ter crise de chia, de bronquite asmática. Isso são sintomas que nós podemos encontrar no transcurso do refluxo. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar, né, que a Ecoclínica tem atuado por diagnóstico por imagem há bastante tempo aqui na região. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Voltando então, nós estamos falando sobre artrite reumatoide. Eu estou recebendo o reumatologista Dr. Yuri Siqueira. Nós já conversamos sobre o que é artrite, sobre quem está, correndo risco de ter essa doença, a causa. Doutor, e quais são os tipos mais comuns de artrite hoje? Então, quando a gente fala em artrite é inflamação articular. As pessoas confundem um pouquinho, né? Artralgia e artrite. É comum chegar no consultório e eu tenho artrite, artrose, osteoporose, enfim, né? As pessoas têm esse hábito de falar isso. Na verdade, não é. Artralgia é uma dor articular. Artrite é inflamação articular. Então, além da dor, você tem edema, tem vermelhidão, calor na articulação. E a dor articular, quando a gente bate por um trauma ou uma dor de artrose, não tende a causar muita deformidade. A artrite reumatoide é uma inflamação muito importante nas articulações, que se a gente não tratar corretamente de forma precoce, a pessoa evolui com deformidades. É como se a inflamação fosse comendo o osso,
Então a pessoa, o osso que ele está assim, imagina se for comendo o osso, uma parte do osso, o osso vai desabando, porque é aquela parte, e vem a deformidade, que é irreversível. Então, aí não, claro que a gente tem que continuar tratando para evitar outras deformidades, mas a pessoa já perdeu, o que perdeu de articulação não vai recuperar mais. Então, a artrite das doenças, em torno de 200 doenças da reumatologia, como lúpus, síndrome de Sjögren, que é a síndrome seca, doença de Kawasaki, Churg-Strauss, a reumatologia tem esses nomes assim esses nomes mais palavrões, assim, né? Doenças não muito conhecidas, são doenças mais raras. Todas elas podem causar artrite, essa inflamação na articulação. Mas a artrite reumatoide, ela tem algumas características distintas. Por exemplo, a artrite reumatoide, a artrite dela é uma artrite mais destrutiva e ela é uma artrite de acometimento simétrico e aditivo. O que seria isso? Diferente de alguns tipos de doenças reumáticas que dão artrite migratória, o paciente tem uma inflamação na articulação, essa inflamação alivia, aí ele vai para o tornozelo, aí daqui a pouco o tornozelo alivia, vai para o ombro, ela vai migrando. A artrite reumatoide não, ela vai adicionando articulações. Então ela pode começar num punho, continua no punho, aí começa a acometer as articulações dos dedos, aí vai para o outro punho e essa aqui vai somando outras articulações, joelhos, tornozelos. Então o paciente ele tende a ficar com acometimento de todas as articulações. Nossa, certo? Bem sério, né? Doutor, e quais são os sintomas para quem de repente está em casa, está se encaixando, né, em tudo que a gente está falando? Será que eu tenho artrite reumatoide ou não? Quais que são os sintomas? O principal sintoma da artrite reumatoide é dor articular numa fase inicial. Depois o paciente sente dor, edema. Nem sempre ela começa de forma simétrica, como é o acometimento da artrite reumatoide. Ela começa de um lado, depois vai pegando o outro lado. Tá? Isso evolui em termos de semanas, não chega a ser meses, né? Semanas, tá? E ela tem um sintoma bastante característico, que ela é pior de manhã, principalmente quando a pessoa acorda, que a gente chama de rigidez matinal. A pessoa tem uma rigidez matinal, depois de ficar um período de repouso durante a noite, ela acorda travada. Então essa pessoa tem dificuldade para escovar os dentes, para fechar as mãos, deixa cair xícara de café, isso é comum de manhã cedo. Durante o dia ela também tem dor, mas essa rigidez o tempo vai soltando as mãos, tá? Então vai conseguindo fechar. Claro que é difícil, e isso de vez em quando a gente fala para os médicos das unidades básicas de saúde, para que encaminhem precocemente os pacientes, dar uma orientação para eles, só que é difícil, às vezes o médico clínico ou o médico não especialista identificar se é uma dor articular ou se é dor mais outros sinais de inflamação, né? Porque a artrose, que é a doença degenerativa da idade, também dá dor articular, né? Mas é diferente uma dor articular por artrose de uma dor da artrite reumatoide. Então o médico reumatologista que tem mais experiência para examinar, faz isso o dia inteiro, né? Então a gente já examina de forma... E às vezes a gente tem dificuldade, mas na grande maioria das vezes um simples exame físico bem feito já nos evidencia a doença. Certo, doutor. E como é que ela é diagnosticada? Só por tato, né, verificando, ou tem algum exame sanguíneo, enfim, tomografia que dá o diagnóstico? Então, assim, Gabi, o mais importante é a história do paciente, né? Então o paciente me conta, olha, Yuri, eu comecei com dor na mão, depois foi para outra mão, mas essa aqui continuou, e foi acometimento simétrico na apresentação da doença, associado a essa rigidez matinal, que geralmente é maior do que 30 minutos e com frequência maior do que 1 hora, tá? Se a pessoa acorda às 9 horas, vai conseguir fechar a mão no horário do almoço. Nossa. Então, assim, com essa história bastante típica e mais alguns exames de sangue e de imagem, a gente consegue chegar no diagnóstico, mas não necessariamente. O paciente com um quadro clínico, a história típica, exame de artrite simétrico, já é bastante provável. Existe um exame que é bastante conhecido da população em geral, assim, dos médicos em postos de saúde também, que é o fator reumatoide. Tá? O fator reumatoide, as pessoas acham que tem que estar positivo para a pessoa ter a doença artrite reumatoide. E não é bem assim. O fator reumatoide, ele pode ser positivo em outras doenças, por exemplo, hepatite B, hepatite C, síndrome de Sjögren, tá? A hanseníase, né? Que é antigamente chamada de lepra, ele pode ser positivo e a pessoa não ter artrite reumatoide, bem como
esse exame pode ser negativo, fator reumatoide negativo, e a pessoa ter a doença artrite reumatoide, o que a gente chama de artrite reumatoide soronegativa. Tá? Então também é comum chegar no posto e falar, não, eu tenho um exame negativo, acho que isso não é uma artrite reumatoide. Não, às vezes é. Então, não é só o exame. E a gente não costuma usar exames de imagem na artrite reumatoide, como ultrassom e ressonância ou tomografia. Naqueles casos muito difíceis, que a pessoa já tem deformidades nas articulações e que você precisa fazer, você fica em dúvida se é da deformidade prévia ou se é uma inflamação, você pede os exames de imagem. Certo. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas a gente já volta trazendo mais informações. Espera aí.